Eu acho que a organização era um dos principais fatores que vão definir o seu sucesso. Com relação a cronograma de estudo, você acha importante? Como é que é isso? Eu acho importantíssimo. Como a matéria é muito grande, você precisa ter um controle daquilo que você já estudou, que falta estudar, que você percebe que precisa revisar. Então, é importante que você pegue toda aquela matéria que está lá no conteúdo programático, deixa ela bem organizada, da forma como você entende melhor, talvez num aplicativo. Eu fazia de uma forma muito simples, eu colocava lá no Word mesmo, um tópico embaixo do outro. Entendi. E toda vez que eu estudava um tópico, eu dava um ok. Então, você no próprio Word... Sim. Como é que é? Então, você abre no Word e você coloca as matérias. Isso. Como é que é isso? A matéria no conteúdo programático, ela vem ali escrita de forma corrida, certo? Então, eu colocava em tópicos. E eu até numerava esses tópicos. Então, por exemplo, eu vi, dentro de direito administrativo, eu tenho 20 tópicos para estudar. Dentro de processo civil, eu tenho 15 tópicos para estudar. Eu sabia ali quantos tópicos. E toda vez que eu estudava um tópico, uma vez, eu dava um ok. Depois eu fazia exercícios sobre aquela matéria, eu dava outro ok. Mas ia fazer no mesmo dia? Não, isso conforme o tempo. Tá, o que eu tô querendo dizer? Que quando eu olhava para aquele arquivo do Word lá, que eu dava o ok, grifava que eu já tinha lido, já tinha feito exercícios, aí depois revisava, eu dava outro ok, eu tinha uma visão de que eu estava caminhando. É importante você ter esse controle da matéria, que você está caminhando. Cada dia você está dando um passo na direção do seu objetivo, que é ser aprovado. Então... E quais são esses passos? É estudar a matéria do edital. Certo? E aí, com isso, é importante você fazer um cronograma. Não é um cronograma que eu posso te dizer que agora, olha, cada dia você vai pôr uma matéria, 2, uma coisa assim muito generalizada. Por quê? Vai depender do tempo que você leva para ler um conteúdo. Se você tem afinidade, se você nunca viu aquela matéria, se é a primeira vez que você vai ver. Mas é importante que, ao menos semanalmente, você se organize. Você olhe para esse arquivo que tem todas as matérias que vão ser cobradas. E essa semana, deixa eu ver aqui. Eu já estudei direito constitucional, falta português, falta políticas públicas, vamos supor. E aí você vai encaixando isso nos dias da semana, ok? E dentro desse cronograma, é importante colocar um tempo para exercícios. Você precisa treinar, fazer as questões e revisões. Tá? Então, é interessante que a pessoa também, eu acho assim, ela se conheça. Porque, por exemplo, eu estudei muito pouco para concurso, passei no Banco do Brasil, inclusive passei sem estudar, no meu caso, tá? Foi uma coisa assim, caíram todas as questões que eu sabia, então acabei passando sem estudar, ou seja, me dei sorte. Mas, enfim, tem uma questão também que as pessoas têm dificuldade com alguns pontos. Por exemplo, eu teria bastante dificuldade em fazer resumos. Né? Nesse caso, quando a pessoa tem dificuldade, isso aí é a pessoa aprender a fazer, ou ela abre mão e faz de uma outra forma? O que você acha? Só uma observação, gente. O Yuri falou que ele passou sem estudar. Isso não é verdade. Sabe por quê? Não é que ele passou sem estudar, é que provavelmente ele estudou a vida toda. Sim. Ele estudou na UNB. Sim. Então, assim, existe aquela pessoa, e eu até posso falar de mim, tá? Porque eu fui mãe na faculdade, eu terminei a faculdade de uma forma um pouco... Foi difícil, sabe? Eu fiz trabalho em casa, eu fui levando e tal. Quando eu fui estudar para concurso, gente, eu tive que repor esse conhecimento.
sabe? Eu tive que repor aquilo que faltou. E eu vejo que pessoas que estudaram muito na faculdade, pessoas que estudam desde sempre, que têm esse hábito. Não, e tava Meu quente. filho é assim. É. Não, e tava Eles quente. têm facilidade para ser aprovados. Não é que eles não estudaram, é que eles sempre estudaram. Né? Você viu que assim, não é que ele chutou e deu certo. Não, ele não. sabia. Eu, por exemplo, caiu bastante na época, foi em 2008, caía bastante português e tudo, coisas que não estão caindo recentemente, ou estão caindo menos. E eu já vinha de uma maratona de 4 anos estudando para a UNB, então assim, tava muito fresco o português na minha cabeça, matemática, raciocínio lógico. Então essa parte ali eu fui devorando na prova. Informática também, que caiu várias questões que eu já sabia porque eu já era programador desde os 15 anos. Então, de fato, não foi uma coisa assim, sorte por sorte. Eu já estava estudando, mas assim, eu não cheguei a abrir o conteúdo específico para aquele certame, mas eu fiz uma boa prova, entendeu? Então, assim, realmente não é um caso que acontece com todas as pessoas, realmente, né? Mas eu acho que isso só confirma como é bom estudar. Porque estudar nunca vai ser perdido. Eu tenho amigos também da Procuradoria que foram aprovados em concursos sem estudar especificamente para aquele concurso. Mas são pessoas estudiosíssimas, eles estudam todos os dias, eles estão sempre lendo, estudando. Quando eles pegam uma prova, a mente flui. Você já viu aquilo ali em algum lugar, né? Tá mais fácil para você. Isso. E agora uma pergunta, para quem tá há muito tempo sem estudar, muitos anos sem estudar, como é que você acha que a pessoa tem que fazer? Ela tem que voltar para a base ou ela tem que priorizar? Porque, sei lá, às vezes sai o edital, 3 meses depois já tem a prova. Então, como é que é isso? Como é que a pessoa pode tentar dinamizar esse estudo? Eu acho que ela precisa fazer um intensivão, assim, no sentido de voltar um pouco para a base. Foi um pouco do que eu fiz, tá? Tendo feito essa faculdade no final ali em casa, com meu filho pequeno, eu realmente fiz mais trabalho em casa no final. Então, eu tive que repor isso quando eu fui estudar para concurso. Eu li muitos livros de capa a capa quando eu fui estudar para concurso. Eu não fui direto para um estudo objetivo, nem só questões. Eu precisei primeiro me abastecer de um conteúdo mais denso que estava faltando. Como foi isso? Então, eu comecei a estudar mais lendo, porque hoje as pessoas, como a gente já fala muito sobre como é estudar para concurso, quando eu estudei, isso não era tão falado. Eu tive que descobrir como estudar, descobrir sozinha como estudar. Garimpar. Sabe? Então, eu comecei lendo muitos livros pesados, e eu só reprovava nos concursos. Porque estudar para concurso é estudar de uma forma objetiva. É você ter consciência daquela matéria de uma maneira objetivada. Saber se um assertivo está certo ou errada. E por mais que você leia o melhor livro naquele assunto, pode ser que quando chegue nas questões você não acerte. Porque você não vai conseguir reconhecer se aquilo ali está certo ou errado. Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos, calma. Eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição.